Essa é uma das questões talvez mais complexas e até tormentosas da história da filosofia, que é justamente saber o que eu devo fazer para ser feliz, ou o que é a felicidade, e como fazer para ter uma boa vida, uma vida legal, uma vida bacana. E essa é uma discussão que permeia a filosofia praticamente desde os seus primórdios, né? Ou pelo menos desde Sócrates. Um dos primeiros a falar sobre isso, né, Sócrates, que obviamente nada escreveu, então tudo que nós sabemos acabou por vir da escrita de um dos principais discípulos, que foi Platão. E Sócrates vai ter um momento muito interessante que tem tudo a ver com a questão de uma vida boa, que quando Sócrates vai ser julgado e aí o acusam de não acreditar e não respeitar os deuses atenienses e de querer desvirtuar a juventude ateniense, em resumo, e ele faz a defesa não dá certo, ele acaba sendo condenado, mas tem a chance de fugir. E o que faz Sócrates? Não foge. Por que Sócrates não foge? Justamente porque se ele fugisse, ele estaria negando tudo aquilo que ele sempre defendeu. A busca pela verdade. Se os seus algozes utilizaram da lei de forma astuciosa para prejudicá-lo, a lei não tem nada a ver com isso. A lei, como ela foi feita, ela era, digamos, entre aspas, perfeita. O problema foi o mau uso dela pelas pessoas de má fé. Então, se Sócrates fugisse ao cumprimento da lei, ele estaria se equiparando àquelas pessoas. E, obviamente, não estaria agindo de uma forma virtuosa. Logo, não teria uma boa vida, né? Estaria desvirtuando tudo aquilo que ele sempre pregou. Então, ele prefere não fugir e ir para o exílio, mas morrer com Sócrates e aqueles valores que ele sempre defendeu. E, em cima disso, Platão, né, vai escrever, muito em cima de Parmênides, da ideia de que o que se movimenta, né, como disse Heráclito, é o que é aparente, são os instintos e tal. Porque o ser em si, ele é perfeito e é, portanto, imutável. Sendo imutável, obviamente, ele vai habitar o mundo das ideias. Nós habitamos, a princípio, o mundo dos sentidos, né, o mundo sensível. E, através da razão e da filosofia, precisamos o quê? Adentrar e a viver de acordo com o mundo das ideias. Justamente porque só assim é que realmente seremos felizes. Por quê? Porque ser feliz é agir de forma racional. Só a razão pode nos levar à felicidade. Só a razão, vai entender Platão. Já Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, vai pensar suavemente diferente. Aristóteles vai dizer o seguinte: ele acredita que a gente só sabe que teve uma boa vida, uma eudaimonia, quando? Ao final da nossa vida. Porque será no final da nossa vida aonde nós vamos olhar para trás e verificar se na maioria das nossas ações nós agimos de forma virtuosa. Se a resposta for positiva, nós podemos dizer o seguinte: tivemos uma boa vida, tivemos uma eudaimonia, né? Tivemos uma eudaimonia. E justamente isso é importante porque, para Aristóteles, devemos praticar as virtudes, que sabemos identificar quais são, mas devemos praticá-las com habitualidade. É o hábito de praticar as virtudes que vai permitir com que tenhamos uma eudaimonia, tenhamos uma boa vida, vai dizer Aristóteles. E os estoicos, né, já os estoicos vão dizer: quando que eu tenho uma boa vida? Quando eu me torno um sábio. E quando eu me torno sábio? Quando eu alcanço a ataraxia, a paz de espírito, a ideia de que eu não preciso me preocupar com as coisas, porque as coisas possuem o seu caminho correto, universal, ditado por Deus, etc. O que não pode ser confundido com um determinismo religioso, de que eu cruzo os braços e nada faço. Não, não é isso. O determinismo estoico é:
eu tento salvar uma pessoa que está se afogando. Se essa pessoa, mesmo assim, se afogar, eu não conseguir, eu não preciso me desesperar, porque era do destino dessa pessoa se afogar. Obviamente que isso é só um pequeno exemplo, mas o estoicismo, então, prega essa aceitação, né? Pega a renúncia pelo hedonismo, né? A busca pela realização dos instintos, né? Ou seja, devemos nos concentrar mais na razão. Esse seria o caminho, efetivamente, para a felicidade ou a boa vida, né? Já Spinoza, né, e aqui eu vou falar sobre alguns filósofos, né, não todos, né, já Spinoza vai entender que ser feliz primeiro é entender quem é Deus. Deus é a única substância do universo. E nós estamos inseridos nele. Enquanto percebemos que estamos em Deus, percebemos que não precisamos de nenhum intermediário, nem de bispos, padres, pastores, pais de santo, e qualquer outro de qualquer religião, porque estamos em Deus. Deus é a única substância e fazemos parte dele. E aí por isso Spinoza foi muito acusado de ser panteísta, quando na verdade ele não é panteísta, porque ele defende o quê? Ele defende que Deus é imanente e transcendente. Ele não é imanente apenas, como na corrente panteísta, nem é apenas transcendente, como nas correntes religiosas. Deus, ele é mais do que tudo e independe de tudo. Ele é transcendente, ele transcende a tudo. Mas ele também é imanente, na medida em que ele está em todas as coisas, ou todas as coisas estão nele. E quando nós conseguimos encontrar e perceber e entender isso, quando conseguimos isso, nós vamos desenvolver o que Spinoza chamou do amor intelectual a Deus. Quando encontrarmos esse amor, aí sim podemos dizer, somos felizes. Essa é a questão. Para Kant segue na filosofia tradicional e, portanto, para Kant ser feliz é ser livre para agir de forma racional. E aí o curioso é, agir de forma racional não é fazer tudo o que quer. Ser livre, aliás, para Kant é justamente poder fazer o que não se quer. E eu faço o que não quero porque sei que é melhor para mim, racionalmente falando. Então eu sou livre, ou seja, eu não sou preso aos meus instintos. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas não quiser em termos hedonistas, mas justamente o que eu quiser em termos racionais. Essa é a grande questão para Kant. E por fim, vamos ter Friedrich Wilhelm Nietzsche, aonde ele vai entender que felicidade é agir sempre buscando aumentar a nossa vontade de potência. Ou seja, tentar se afastar daquilo que abaixa a nossa vontade de potência, aquilo que nos acabrunha, aquilo que nos deixa triste. Mas a vida também é composta dessas coisas. E por isso, a tristeza ela é inerente à vida humana. As tragédias da vida compõem a vida de cada um. E a grande questão, então, para Nietzsche é: devemos desenvolver o amor fati, o amor pela vida, pelo que a vida tem para nos dar, de bom ou de ruim. E através das coisas que baixam a nossa potência de agir, que a gente consiga, através dessas tragédias, desses problemas, utilizá-los para que consigamos voltar a crescer com a nossa vontade de potência. É aquele exemplo, imagine, o seu pai sempre quis que você fizesse essa faculdade que você fez. Só que no meio da faculdade ele morreu. Você tem duas opções, largar tudo, ficar em depressão, ou ter o seu luto, chorar e utilizar essa morte como uma mola propulsora para ser um melhor aluno ainda e orgulhar o seu pai onde quer que ele esteja. Isso é o amor fati. É pegar um problema, ter o seu luto e tal, mas depois utilizá-lo como uma forma de novamente fazer crescer a sua vontade de potência. Portanto, uma vida feliz para Nietzsche vai ser uma vida que a gente espera que nunca se acabe. Uma vida que, se a gente pudesse, nós iríamos eternizá-la. Porque simplesmente é algo que poderíamos viver ad eterno, ou, para usar a expressão do Nietzsche,
no eterno retorno. Mesmo que tivesse esse eterno retorno, todas as coisas voltando a se repetir, seríamos felizes por ela estar se repetindo. E só chegaríamos a essa conclusão que gostaríamos que as coisas se repetissem se realmente tivéssemos tido uma vida boa, uma boa vida, uma vida feliz, uma vida de bons encontros. Muito obrigado e até o próximo vídeo.